Olá, um forte prazer estar aqui com você que está me assistindo. Você está no canal Amplo Espectro. Peço aí que curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Hoje vamos falar sobre Cazuza, né? O Cazuza, um grande poeta da música brasileira. Alguém que eu tenho uma grande admiração pela obra. Acho que um dos maiores nomes, né, dos anos 80, 90. E hoje, como se trata um canal de filosofia, a gente vai tentar fazer um traço psicológico, um marco psicológico de dois momentos distintos da vida do Cazuza repercutindo na sua arte, né? Um momento de saúde e um momento de reatividade, que nada mais é do que a expressão mais exterior de uma doença mais profunda. E, obviamente, aí eu não me refiro necessariamente à doença que ele padecia, mas é uma doença, acho que todos nós padecemos, que é produto da própria passagem do tempo, né? Todos nós, em algum momento, padecemos de doenças psicológicas, e a manifestação disso para um artista é, obviamente, de forma mais natural até do que para um homem comum, vista, inclusive, no Nietzsche. O próprio Nietzsche, ao final da vida dele, padeceu do mal que ele tanto diagnosticou em sua obra, que seria a reatividade, né? Quando ele se tornou reativo e chorou diante de um cavalo, né? Do sofrimento de um cavalo. Algo que psicologicamente é bem esmiuçado na obra dele, no entanto, ele vai lá e padece desse problema justamente porque refletiu na sua maneira de perceber o mundo e a vida a sua própria doença, né? Isso aí em ambos os casos, coincidentemente, tanto do Nietzsche quanto do Cazuza, há uma equivalência ali, um nexo que liga a doença física com o estado de ânimo, visivelmente, e exposto isso, no caso do Cazuza, na própria obra. Porque, sem dúvida, há uma diferença de espírito do Cazuza de, por exemplo, Todo o Amor que Houver Nessa Vida, ou do Cazuza de Pro Dia Nascer Feliz, entre muitas outras músicas que você poderia citar fantásticas do Cazuza, metáforas belíssimas, né? O Nosso Amor a Gente Inventa, são tantas músicas, no Maior Abandonado, não vou ficar aqui. Hoje eu pensei, por um acaso, Pro Dia Nascer Feliz, para fazer uma análise, né? E poderia pensar Todo o Amor que Houver Nessa Vida, uma obra extremamente aristocrática. Se você quiser entender aqui o tipo de linguagem que eu uso falando de espírito aristocrático, recomendo que assista o vídeo anterior, onde eu falo das 4 mentalidades, nas quais eu divido aí a maneira, as pessoas, né, como elas pensam. E o Cazuza é alguém que foi, digamos, de um espírito aristocrático para, ao final da sua vida, incorrer o quê? Num jacobinismo reativo, algo que aconteceu não só com o Cazuza, com muitas pessoas, né? Por exemplo, Otto Maria Carpo, né? Também foi de um espírito aristocrático para um jacobinismo ao final da vida, porque é da natureza humana, né? Se sentir vulnerabilizado pela passagem do tempo, pela doença, pelas perdas. Então, essa vulnerabilidade se manifesta psicologicamente com radicalismos, né? E o radicalismo muitas vezes é um passo muito pequeno. A gente pensa que é um passo, mas é um passo muito pequeno entre você ver que o mundo tem coisas a ser melhoradas, coisas a ser criticadas, injustiças, para você o passo pequeno para você, por exemplo, ver que é terra arrasada, que nada se aproveita, que as ilusões estão todas perdidas e que só se deseja uma ideologia para poder permanecer vivo, né? Então há uma diferença nítida, visível, mas o passo que se dá para ter uma posição reformista, uma posição que você vê que existem coisas a serem melhoradas, mas que o mundo não é tão ruim assim, mas que tem coisas que podem ser melhoradas, para um passo em que está tudo perdido e que nada presta no mundo, né, e que você pode chorar diante de um cavalo, né, esse passo ele é pequeno, basta que a passagem do tempo lhe proporcione grandes decepções na vida, né, ou mesmo a doença degenere muito você. Então, uma vez que isso aconteça, todos nós, eu me incluo nisso, né, todos nós podemos flertar com uma reatividade, que é uma postura psicológica
negativa, depressiva, em que não vê nada como certo, tudo está errado, tudo tem que mudar radicalmente, e que de fato, numa situação dessa, precisamos de alguma coisa para nos agarrar, quando não de uma doutrina teológica para que nós abracemos fanaticamente, ou uma cartilha ideológica. Algo precisa para você se agarrar. Muitas vezes é isso que acontece com o ser humano, né? Ao final da vida é preciso se agarrar em alguma coisa, porque o devir, ele é implacável. E isso repercutiu, sem dúvida, na obra do Cazuza. Mas antes de avaliar propriamente a doença expressa na arte, seria interessante avaliar o Cazuza saudável. O Cazuza, de tantas obras, a que eu pensei aqui, Podia Nascer Feliz. Veja, interessante quando eu falo que a mentalidade do Cazuza era uma mentalidade, enquanto saudável, uma mentalidade aristocrática. Né? Porque ali você tem o traço do hedonismo, né? Do aproveitar a vida, do viver intensamente de forma apaixonada. Várias músicas, Exagerado também é um ótimo exemplo disso, né? Mas Podia Nascer Feliz é interessante porque ele vai ferir muito as pessoas, muito. Uma música que vai ferir muito grande parte das pessoas. E vai deixar de forma mais expressa ainda, né, sua condição aristocrática, que de fato era verdadeira para o Cazuza. O Cazuza era um aristocrata, não é maneira de falar, não é como eu aqui que sou ferrado, pobre e que exorto o espírito, né? O que me resta é exortar o espírito aristocrático. O Cazuza não, o Cazuza tinha dinheiro, né? Ele era filho, que as pessoas falam com raiva dele, é filhinho de papai, né? Enfim, então Podia Nascer Feliz vai ferir aí a mentalidade clerical e a burguesa, vai dar um boliche, um strike duplo. E obviamente, né, a mentalidade jacobina vai olhar para isso e vai dizer, então ele é dos nossos. É uma coisa que, assista o vídeo que eu falei das 4 mentalidades que você vai entender isso. Então, a mentalidade jacobina, que é por natureza reativa, ou seja, adoecida psicologicamente, porque justamente necessita mudar radicalmente o mundo, controlar o outro, é uma mentalidade já adoecida, ela olha para a mentalidade aristocrática e confunde ela com os seus. Pensa, poxa, esse cara está dando strike na mentalidade clerical e burguesa, então ele é dos nossos, né? O que é, obviamente, um equívoco. E aí, veja, né, no caso do Brasil, do Podia Nascer Feliz, eu menciono que há um racha grande ali. O brasileiro, dificilmente ele vai conseguir ser um aristocrata sem adentrar aí algum nível institucional. Geralmente, o nicho mercadológico de músicas como a do Cazuza se situa, por exemplo, sobretudo na época, né, nos jovens da época, os jovens que cursavam 3º grau, porque os que não cursavam tinham que trabalhar. E, obviamente, os que trabalhavam, a música do Cazuza não se aplica nem um pouco a eles. E você vai ver como, por exemplo, essa música fere a pessoa que tem que acordar cedo para trabalhar. Então, tá aí, 2 motivos aqui vou citar aqui 2 motivos para que o grosso da sociedade se sinta incomodado por obras como a do Cazuza. Né? Primeiro, porque exorta uma vida de prazeres em detrimento do labor e do sacrifício. E obviamente, aí já se cria digamos, um conflito com a mentalidade clerical, porque a mentalidade clerical é uma mentalidade de sacrifício e de recusa dos prazeres, né? E também com a mentalidade burguesa, porque ela é de sacrifício em prol dos prazeres, não contra os prazeres, em prol de você ter aí prazer material, uma construção material. No caso, pode-se dizer aí, já fazendo uma comparação aqui com a filosofia de Nietzsche, de que essa ideia de que você vai construir uma visão moral que se oponha, digamos assim, que o moralista ele se compraz do sofrimento alheio. Então muita gente eu já conversei com muita gente que, digamos, odeia o Cazuza é alguém que desperta ódios, né? Mas que de certa forma gosta, sobretudo, assim como muitas pessoas gostam do Nietzsche justamente quando chora diante do cavalo, algumas pessoas gostam do Cazuza adoecido. Aquele Cazuza adoecido me desperta um prazer enorme. Por quê? Porque ali você vê o aristocrata sendo humilhado, né, pela própria doença. E isso me lembra, na obra de Analogia da Moral do Nietzsche, o componente moral do ressentimento que ele exorta com o Tertuliano. Né? O Tertuliano é alguém que se compraz do sofrimento de quem vai para o inferno, né? Posto isso lá na Genealogia da Moral.
E isso mostra que o moralismo tem como fundamento, como substância, uma espécie de prazer com o sofrimento alheio, né, com um ressentimento, é o que é proposto lá no Nietzsche. E, obviamente, o grosso da sociedade não é universitário que pode dormir, assistir o Corujão, madrugar nos prazeres e acordar meio-dia, né, o grosso não representa o grosso da sociedade, obviamente vai criar aí uma espécie de raiva do filhinho de papai chamado Cazuza, né? O grosso da sociedade não vive esses prazeres e, muito ao contrário, está acostumado a viver no sacrifício. E vamos lá, né? Vou tentar aqui dar uma lida aqui na letra para a gente ver exatamente do que eu estou falando, né? Então, todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E aqui já tem uma clara ideia de quê? De contemplação. Algo que só o aristocrata faz, né? Enquanto os outros espíritos poucas vezes contemplam o que quer que seja, o burguês, porque está envolvido na atividade empreendedorística, não tem tempo para nada, o clerical, porque tende a se introspectar dentro de uma doutrina teológica, ou porque vive uma vida de labor intenso a favor, no caso, da materialidade, da construção material, e o jacobino porque vive em função da política, né? Não tem nenhuma contemplação também, o espírito jacobino. Aqui já quebra tudo, já convence que o céu faz tudo ficar infinito, e que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. É uma crítica porque claramente o Cazuza era alguém que era enfronhado, né? Tinha muitas amizades, era alguém que levava uma vida intensa de relações, né? Todo dia tem a hora da sessão coruja, só entende quem namora. Claramente aí um hedonismo sensualístico que vai ferir, obviamente, a mentalidade clerical, que é mais puritana, né? Agora vambora, estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz. Por dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Veja, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Não poderia ser um tapa maior na cara do homem, do labor e do sacrifício, né? A proposta é chutar o balde e viver intensamente os prazeres, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Pro dia nascer feliz, essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia, tudo em nome do amor. Essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora aqui e outra ali, no vai e vem dos seus quadris. Nadando contra a corrente só para exercitar. Aqui claramente também um excelente verso que demonstra um espírito aristocrático, né? A gente busca satisfação e felicidade no viajar e não no resultado, na viagem. A gente busca os prazeres no exercitar e não no resultado do exercício. Tá? Excelente aqui esse verso, né? Então, todo músculo que sente, me dê de presente teu bis, pro dia nascer feliz. E claro, aqui tudo com uma conotação muito sensualística, claro. O que vai se defrontar, como eu falei, vai dar um strike em duas mentalidades, a mentalidade clerical e a mentalidade burguesa, ao mesmo tempo. E naturalmente vai despertar, para quem tem uma visão rasa, direita e esquerda, vai jogar logo direto o Cazuza para o lado dos jacobinos. Os próprios jacobinos vão receber isso de bom grado, e o próprio Cazuza, no momento em que ficar reativo e doente, vai também se perceber dessa forma, como aconteceu com Otto Maria Carpo. Mas para quem percebe as nuances, vê que não se compatibiliza. O prazer do Cazuza é hedonista, o Cazuza saudável é o Cazuza é o Cazuza de todo mundo acordar e a gente dormir, né? Todo mundo acordar e a gente dormir. Isso não se compatibiliza com a visão de controle jacobina, que objetiva igualar a sociedade, igualar a todos, né? Não pode todo mundo acordar e a gente dormir. A proposta é, vamos nivelar a sociedade. Então, obviamente, não se compatibiliza. Que uns possam dormir e outros ainda tenham que estar acordados, né? Outros tenham que acordar. Então, aqui, basicamente, ele vai repetir a música, o mundo inteiro acordar, a gente dormir. Então, uma crítica vai ser relacionada ao hedonismo, vai ferir aí, sobretudo, a mentalidade clerical,
dos prazeres, exortar os prazeres, sejam eles de ordem material ou imaterial, como a aristocracia faz, fere a visão clerical, e logo em seguida a questão da condição material, vai ferir muito da sociedade trabalhadora, vai ferir muito quando todo dia tem a hora da sessão coruja, só entende quem namora, né, mundo acordar e a gente dormir, essa é a vida que eu quis. Eu grifo muito essa é a vida que eu quis, por quê? Porque isso vindo de alguém que realmente tinha condição material favorável, obviamente vai provocar todo tipo de ressentimento e raiva nas pessoas que não podem fazer o mesmo, né, porque tem que acordar cedo e trabalhar. Então o Cazuza era alguém bem abastado, pode-se dizer um nobre contemporâneo, ele podia. E isso cria, obviamente, ressentimento. Só que aí, veja, nós estamos falando de um ressentimento moderno entre direita e esquerda, por mais que a mentalidade tacanha de hoje em dia queira planificar tudo nessa dicotomia, nessa falsa dicotomia. Né? Na verdade, trata-se de uma dicotomia atávica entre plebe e aristocracia. Aí sim, a gente enquadra bem, né, o Cazuza como um aristocrata e a plebe ressentida, porque ele pode dormir enquanto todos têm que acordar. Né? O seu ataque ao modo de vida burguês não é vitimista, clamando por direitos trabalhistas, igualdade social, igualdade material de qualquer ordem. Não, ele não está pedindo igualdade. O Cazuza não está pedindo igualdade, não está criticando a sociedade por isso. É um ataque aristocrático de quem defende um modo de vida diferente do que é adotado pela grande maioria esmagadora das pessoas que muitas das vezes querem ascender materialmente, e para isso precisam, obviamente, fazer sacrifícios. Não há outro jeito. E a esquerda fez uma apropriação da mentalidade de tudo que na arte foi expressão aristocrática, não só do Cazuza. Estou falando do Cazuza, mas isso aconteceu com Baudelaire, com Flaubert, com Balzac. Balzac era um conservador, a esquerda adora o Balzac. Por quê? Porque o Balzac é alguém que vai ter fortes críticas tanto sobretudo a mentalidade burguesa, né, na obra da Comédia Humana. Então, se entende, se depreende que quem criticou a mentalidade burguesa, obviamente, é um jacobino reativo, quando não é verdade. E nos dias de hoje, o puritanismo traz um plus extra que poderia se dizer que até o Nelson Rodrigues no Brasil deixaria chocado os puritanos de direita, e, consequentemente, não seria nenhuma surpresa se chegarmos a um ponto absurdo de vermos a esquerda abraçando o Nelson Rodrigues, né? Porque justamente os jacobinos podem fazer isso à medida em que o puritanismo se intensifica, a força clerical se aprofunda na sociedade e aí se joga reativamente o pensamento aristocrático por outro lado. Então, Cazuza traduz a expressão de um modo aristocrático de se viver transgredindo moral e vivendo apaixonadamente a partir de uma condição material superior que lhe permite isso. Veja, é parecido com o que aconteceu com muitos dos que eu citei aqui. O Nietzsche é alguém que as esquerdas abraçam também, apesar do Nietzsche ter fortíssimas críticas ao socialismo, né? De inclusive apontar o socialismo como a perpetuação do cristianismo de forma secular. Né? É a mesma doença, é a reatividade, é assim que o Nietzsche aponta o socialismo. No entanto, não vai se encontrar nessa mentalidade muito eco, porque a verdade é que a enorme maioria das pessoas precisam fazer sacrifício e ter algum nível de labor para conquistar um pouquinho de nada de ascensão material. Então, logo, o que é mais fácil é tirar pedra no Cazuza. É bem mais fácil do que entender o tipo de vida que o Cazuza propõe. Veja, volto aqui a dizer, ele ataca a mentalidade e o modo de vida burguês justamente porque é um poeta aristocrático. E não porque supostamente a burguesia seja exploradora das massas, ou porque o poeta esteja engajado na luta por igualdade, ou porque o Cazuza pensa em direitos. Nada disso é exposto. Veja, o que o Cazuza expõe, a sua crítica ao modo de vida burguês, é porque esse modo remove as pessoas da dimensão dos prazeres da vida livre em função de quê? De compromissos e sacrifícios, do trabalho, da vida de labor, enfim, da autorrepressão dos instintos. Coisas que o Nietzsche criticava, né? Da mesma forma na sociedade. E veja que quando o grande verso aí da música do Cazuza que se opõe à burguesia, né? O grande verso da música da burguesia fede, né, que não
que é o refrão, né? Enquanto houver burguesia, ele poderia dizer, enquanto houver burguesia vai haver exploração, enquanto houver burguesia vai haver fome e miséria. Nada disso. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Mostra claramente que a crítica dele à mentalidade burguesa é uma crítica aristocrática. Não é uma crítica engajada em movimentos sociais que buscam igualdade, não é nada disso. O que ele preza, ele prima, assim como Baudelaire, né, que também é um crítico, o que ele preza e prima é pela dimensão imaterial de felicidade, um hedonismo que, para quem tem condições materiais, pode ser um hedonismo material, mas para quem não tem, pode ser um hedonismo imaterial, uma felicidade com a poesia, por exemplo. Olhar para o céu e ver o infinito, como ele bem coloca no início da música. Então, essa é a vida que eu quis, vindo de um filhinho de papai, cria, obviamente, uma enorme reatividade nas pessoas, sejam elas do espectro ideológico que forem. A própria esquerda, se você grifar e jogar muito isso na cara dela, né? Olha só, essa é a vida que eu quis, isso vai deixá-los um tanto quanto constrangidos com o sorriso amarelo de estarem ali batendo foto com o Cazuza e dizendo que ele é dos nossos, né? Todo mundo acordar e a gente dormir. Você acha que a mentalidade jacobina se identifica com esse verso? Eu acredito que não. Ela sorri, se faz de aliada porque é conveniente estar ao lado de um poeta que, como poucos, soube criticar a mentalidade burguesa e a clerical, mas lá no fundo, no íntimo delas, não há nenhuma compatibilidade, né? E nos dias de hoje, né, pode-se dizer que se você não é alguém que tenha muito dinheiro, se você, como eu, é um ferrado na vida financeiramente, você só poderá bater palmas para versos como esses, né, de você, essa vida que eu quis, todo mundo acordar e a gente dormir, se você for um cínico. Porque o pensamento aristocrático, uma vez desprovido de condição material, ele vai abraçar o quê? A poesia, ele vai abraçar a felicidade imaterial, ele vai abraçar um estado de ânimo onde você consegue a alegria, tirar a alegria, como diz aqui, todo o amor que houver nessa vida, você vai tirar ali paixão, alegria de coisas simples, né? Muitas das vezes, coisas muito simples, momentos, conversas, contemplação, ou mesmo da própria materialidade, arte, cultura, enfim. E você dizer, essa é a vida que eu quis, todo mundo acordar e a gente dormir, é porque você pode ter adotado um modo de vida cínico, minimalista, em que você só se satisfaz com muito pouco, e esse muito pouco lhe é suficiente para ter ócio. E ao ter ócio, você vive exatamente isso. Todo mundo acordar e a gente dormir. Você tem essa possibilidade porque você não abraçou ferrenhamente, de forma radical, a ideologia civilizacional que te arranca a vida em prol da construção material, né? Agora, veja, é possível que você diga, mas como que você vai formar, tipicamente pensamento coletivista, né? Como que você vai formar uma sociedade em que todo mundo se comporta dessa forma? Eu tenho várias respostas que eu poderia dar. Primeiro, não é uma proposta da filosofia aristocrática organizar a sociedade. Não é uma proposta dessa mentalidade, certo? O Nietzsche não é alguém que se propõe a organizar a sociedade, por exemplo, né? A Ayn Rand não é alguém que se propõe a organizar a sociedade. Ela dá um caminho. O Thoreau, né, com a sua visão minimalista, não é alguém que se propõe a organizar a sociedade. A proposta dele é você atingir a plenitude do ser, de forma individual. Outro ponto que eu digo uma vez que mais pessoas e mais pessoas vão adotando uma mentalidade dessa, o problema passa a ser da civilização. É a civilização que vai ter que arrumar um jeito de ser sedutora, continuar sendo sedutora, para que as pessoas continuem se engajando no labor necessário para a construção da sua própria civilização. Então, ela que se resolva, né? É um problema político. Eles que se resolvam para que nós sejamos tentados. Veja, eu volto a dizer, eu sou alguém que tem um preço, meu preço é caro. Tão caro que eu sou pobre. Se eu fosse mais barato, talvez eu ganhasse mais dinheiro, né? Essa mentalidade cínica. Você impõe um limite à civilização. A civilização diz para você, olha, esse trabalho você só vai conseguir com 40 horas semanais de jornada de trabalho. Você vai ganhar tanto e tanto. Fala, olha, eu quero metade disso, trabalhar metade disso. Aí ele vai dizer, não, isso eu não posso, porque então eu não quero esse emprego. Porque eu quero tempo. Tempo para mim é algo mais importante. Na época em que eu trabalhava em banco, eu já trabalhei em várias coisas na minha vida. Na época em que eu trabalhava em banco, primeiro na vida toda eu busquei autonomia justamente por isso. Porque eu queria, não porque eu quisesse ganhar muito dinheiro, mas porque eu queria trabalhar pouco. O meu objetivo de obter autonomia era esse. E quando eu trabalhei em banco,
Eles queriam, obviamente, que eu ficasse, pressionavam para que eu ficasse mais tempo, que eu ocupasse mais tempo da minha vida, mesmo que não fosse trabalhando, mesmo que não fosse sendo produtivo. Né? O que é bem interessante isso, né? Veja o quanto a civilização, em nexo com a ideia civilizacional está a sua alienação. Em alguma medida, sim, há uma alienação, porque você dedica o seu tempo inteiro à empresa, no caso uma empresa pública, e naturalmente você não tem tempo para ler, para contemplar, para desfrutar, você vive ali em função das necessidades da empresa. E, obviamente, eu tinha uma enorme resistência a isso. Quis apelar, inclusive, a direitos trabalhistas que não me protegeram, diga-se de passagem, para que eu pusesse limites, impusesse limites. Eu tinha uma jornada pré-estipulada que era menor do que o que eles queriam que eu fizesse. Né? E nem o sindicato não me apoiou, nem o sindicato. O sindicato estava em conluio lá com os banqueiros, algo que não me surpreende hoje nem um pouco. E, enfim, é por isso que eu falo que a mentalidade aristocrática, sim, é uma mentalidade hoje bastante crítica à civilização, bastante crítica, inclusive ao jacobinismo reativo, crítica à ideia de direitos, de igualdade, crítica à ideia clerical de repressão dos instintos, crítica à ideia de viver em função de um acúmulo e da apropriação, né? Crítico, inclusive, à repercussão que isso dá a corpos e afetos, em que você acha que o outro pertence a você. Então, a mentalidade aristocrática hoje ela é deslocada totalmente fora a parte da mentalidade da maior parte das pessoas. Né? E quando você não tem condição material, o que te resta é ser cínico. Né? E é por isso que eu estou tentando aqui explicar o nexo que há entre o espírito aristocrático e o cinismo contemporâneo. Eu falo contemporâneo porque o cinismo contemporâneo ele é hedonista e não é que nem o cinismo em sua origem, lá do Antístenes, do Diógenes, que era o cinismo que observava com um certo repúdio os prazeres materiais. Né? Havia esse repúdio, algo que hoje o cinismo contemporâneo não acontece isso. Se eu fosse citar um artista que seria o Cazuza sem dinheiro, vamos dizer assim, né? O Cazuza sem dinheiro. É o Tim Maia. Né? O Tim Maia, naquela música Sossego, deixa bem claro o que é o pensamento cínico. Né? Eu só quero sossego, cara. Não me enche o saco. Não vem com esse papinho de emprego. Eu não quero emprego, eu quero sossego. E isso vai ferir demais a mentalidade burguesa, vai ferir a mentalidade clerical do sacrifício, da luta contra os instintos, da luta contra os prazeres, e vai ferir também o jacobinismo. Por quê? Porque o jacobinismo vai dizer, porra, mas nem emprego tu quer, eu tô brigando para te dar direitos no trabalho, você não quer emprego. É exatamente isso, eu quero ser vagabundo, não me enche o saco. Isso é o espírito hoje cínico do pensamento aristocrático. Veja que interessante, né? Deriva do pensamento aristocrático. E a solução cínica, ela só se apresenta quando a civilização exorbita das suas cobranças. A civilização, ela cobra em todas as dimensões de você. Ela cobra repressão dos instintos, ela cobra labor e sacrifício, e, por fim, ela vem com a cobrança mais exorbitante ainda, que é te amoldar a dimensões políticas, em ideias de que você tem o direito a viver dessa forma toda podada, né? Contanto que você vote de 4 em 4 anos, tá bom. Enfim, é isso. Eu particularmente não consigo sim, e aí eu posso falar do Cazuza adoecido. O Cazuza adoecido é alguém que vai vir falar o contrário. Veja, ele vai abraçar de forma adoecida a necessidade de ter uma ideologia para viver. Né? É alguém que vai dizer que as ilusões foram todas perdidas. Pode olhar a letra ali de ideologia. Né? A pessoa adoecida vai dizer as ilusões. E algumas desses versos são, sim, maravilhosos. Apesar de ser uma letra adoecida, alguns desses versos são maravilhosos. Como, por exemplo, eu me vendi tão barato que eu nem acredito. Um excelente verso que vale para todos nós refletirmos sobre isso. Né? O quanto nós nos vendemos para a civilização de forma tão barata que não dá nem para acreditar. Né? Ou que aquele garoto que ia mudar o mundo hoje vive em cima do muro, outra parte maravilhosa da letra, porque mostra algo que acontece com todos nós, né? Nós começamos a vida de forma mais idealista, e à medida que vamos nos decepcionando, vamos ficando mais pragmáticos. Mas o componente, eu diria, de reatividade na obra, que fica mais claro e evidenciado, né? Porque deixa de ser uma música para frente, para cima, para o dia nascer feliz, para ser uma música de as ilusões foram todas perdidas, ou seja, um adoecimento claro e nítido. O componente máximo que se vê é justamente ele precisar de uma ideologia para viver. Isso é, digamos, a prescrição mais evidente e clara do poeta adoecido.
e reativo, na linguagem nietzschiana. Reativo sim, por quê? Porque uma vez doentes, nós achar que tudo é terra perdida, que tudo está, absolutamente tudo fora da gente está errado, quando na verdade o que está errado é dentro da gente, a nossa própria doença falando através da nossa perspectiva. A visão jacobinista reativa, ela fala muito de um psique adoecido que confunde o seu ambiente interno com o externo. Ele olha a mulher com lata d'água na cabeça e vê o quê? Opressão. Mas se você estiver saudável, você vai ver o quê? Superação. Você vai ver, porra, a beleza de uma... Até beleza você pode ver, pô, a beleza de uma mulher subindo o morro com a lata d'água na água, a vitória da sobrevivência, da vida sobre a morte. Você pode ver o mesmo fenômeno sob óticas completamente diferentes. A visão externa, objetivamente, é uma. O que você depreende dela é outra coisa. Então, quando você está adoecido, seu estado interior está adoecido, você passa a ver aquilo como se aquilo fosse um problema, uma doença. E aí você tem que se engajar para mudar o seu ambiente externo, quando na verdade o seu problema é interno, é interior. Então, daí vem essa psique da reatividade. Ela ocorre no ambiente do jacobinismo no campo político, como ocorre no ambiente clerical no campo moral. A mesma coisa, você vai olhar a felicidade alheia com os prazeres hedonistas, você vai dizer, isso é um repúdio, porque eu não vivo isso, eu tô puro, não acontece nada comigo, eu tenho raiva, vou jogar pedra no outro que está sendo feliz. Então, se parece muito, a reatividade chamada de direita se parece com a reatividade de direita. Na verdade, a de direita e de esquerda é o mesmo fenômeno psicológico, né? A reatividade é uma só. Você transpassar para o ambiente externo aquilo que está acontecendo internamente em você. Você não consegue olhar para dentro de si. E por isso, inclusive, que o oráculo de Delfos tanto prescrevia conheça-te a ti mesmo, porque ali está a fonte para você se livrar da reatividade. Fazendo aí uma breve análise sobre tudo. Uma vez que você se livre dessa doença de querer transplantar o mal que acontece dentro de você para fora, você começa a enxergar o que está acontecendo externamente como de fato sem esse sentimento ruim, o mundo deixa de ser esse lugar tão errado, tão ruim, onde está tudo perdido, terra arrasada, e passa a ser um lugar melhor. E digo mais, se você fizer uma análise histórica, de verdade, estudar a pré-história, estudar a antiguidade, é possível você chegar à conclusão de que vivemos a melhor das épocas que o mundo já teve. Não faz o menor sentido essa revolta toda. Nunca tivemos tanta liberdade de expressão, ao contrário do que muitos dizem. Nunca tivemos tanta liberdade de expressão, nunca tivemos tanta liberdade política, nunca tivemos tão bem economicamente, também ao contrário do que alguns dizem. Nunca estivemos tão bem economicamente. Sim, verdade, existem coisas criticáveis, mais particularmente ao Brasil, existem problemas, não estou negando isso, mas se você fizer uma análise histórica, é bem capaz de você chegar à conclusão de que, ao invés de estar reclamando do mundo, da vida, das coisas, você poderia estar falando super bem de tudo e chegando à conclusão de que vivemos no melhor dos mundos possíveis, como já dizia o Leibniz, né? Leibniz. É isso, gente, não pretendo me prolongar muito mais, espero aí que esse vídeo tenha sido proveitoso, prazeroso de alguma forma. Um forte abraço, até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar. Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o TubeCult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.